Luiz, ele que é escritor, jornalista, foi correspondente internacional aí da TV Globo, tá cheio das suas obras aqui. Olha só a quantidade de obras, isso aqui é algumas das obras, né, Rodrigo? Maria, esse eu li, uma belíssima obra, assim, um passeio pela Mãe de Jesus. E você consegue fazer de uma forma em que, mesmo quem não esteja numa caminhada religiosa, possa mergulhar. Talvez tenha sido nem se sair mais difícil, ofendido. Né? Porque tem muito pouca informação sobre Maria. Os evangelhos... A partir dos próprios evangelhos. Né? Eles não registraram muito sobre Maria, né? Foi um livro de uma investigação muito longa para chegar a um texto sólido sobre Maria. E o que chama atenção, porque dada a grandeza e a devoção, apesar da pouca quantidade de informação, né? Como é que você avalia isso? Como é que você avalia, assim, o fato do seu mergulho na produção religiosa? Isso primeiro você foi tocado em outra parte e foi para isso ou não? A minha história começa com um menino criado numa família católica, que estudei em colégio católico, a vida inteira tive contato com isso. O meu interesse até pela literatura, não diretamente, mas eu acho que indiretamente vem de um certo frei que tinha no meu colégio, que contava histórias do Novo Testamento no final das aulas, mas ele contava de uma narrativa muito boa, que era muito interessante para mim. Mas eu sempre fui muito inquieto e queria saber mais. Então eu fiquei com aquela curiosidade guardada, né, do tempo que eu estudei religião no colégio, depois um pouco menos, mas ainda estudei na universidade. Mas você era praticante, um católico praticante? Não fervoroso, não fervoroso. Ia às vezes acompanhando minha tia, não era fervoroso. Né? Ia em situações de batismo e às vezes nos domingos, mas não que eu fosse todo domingo à missa, não, mas eu sempre tive algo que me dizia, eu queria entender mais, eu queria conhecer mais por que a gente tem essa devoção toda ainda hoje, né? Ou hoje, depois de 2000 anos de Jesus, e como tinha sido a vida de Jesus, já que os evangelhos não são cronológicos, eles não nos contam alguns detalhes. Será que seria possível contar essa história? Isso eu sempre tive esse interesse. E isso ficou comigo por muitos anos. Morando em São Paulo, eu fui a Aparecida algumas vezes, trabalhando como repórter. E me impactei muito com a devoção em torno daquela imagem pequena. E fiquei me perguntando por que essa? Se há outras devoções tão grandes no Brasil, por que essa se tornou a maior devoção? E no caso específico não é uma aparição de Nossa Senhora. Não é, só o nome. Diferente de Lourdes, enfim. Era, num certo sentido, muito simples, né? Uma imagem de barro frágil, que não era bonita, era uma imagem que dificilmente estaria num grande altar, numa grande igreja, porque era muito simples, né? De confecção, provavelmente de algum padre de São Paulo, essa é a suspeita mais provável, né? Mas eu queria entender por quê. Foi encontrada sem a cabeça? Foi encontrada a cabeça perto do corpo, né? Dentro do Rio, Paraíba do Sul. Mas isso era muito pouco, essa era a história que se conhecia. Aí eu fui procurar no santuário ver se tinha outros livros para entender a história. Descobriu algo novo? Muita coisa nova. Tem inúmeras, assim, tem algumas que são até complexas. Por exemplo, o próprio ano do encontro da imagem é questionável. Né? Ele foi comemorado agora, o tricentenário, em 2017. Mas é mais provável que tenha sido em 2019. O que teria sido em 1719. A história do Conde de Assumar. Todo mundo ouve dizer que a Aparecida foi descoberta quando os pescadores foram pescar para um banquete em homenagem ao governador que tinha chegado, que se chamava Conde de Assumar. O Conde de Assumar tem um diário, eu fui atrás desse diário, consegui esse diário, o original. E não tem referência a jantar nenhum em Aparecida. Em Guaratinguetá, que não existia Aparecida. Tem sim enforcamento. E foi lá e enforcou gente, mas não teve banquete. No entanto, teve um governador 2 anos depois que passou por lá e sim teve um banquete. Então, 2019. Em 1719. Tem uma outra história que nunca tinha sido contada. Sempre se disse que foram os pescadores que ficaram com a imagem. Filipe ficou com a imagem na casa dele e guardou, e assim levou depois ao padre, e o padre aceitou a devoção muito tempo depois e se tornou oficial. Ninguém falou da mulher. Quem cuidou da imagem de Nossa Senhora Aparecida foi uma mulher, foi a mãe do Filipe, não foi ele que era um jovem pescador. Foi Silvana da Rocha, que aparece no Milagre das Velas, que aparece em outros milagres depois.
e que há inúmeros documentos mostrando que ela guardava na casa dela, que ela recebeu do filho a imagem, guardou na casa a imagem e que de vez em quando ela tirava e depois com muito mais frequência para que as pessoas viessem louvar Nossa Senhora Aparecida. Então criou-se uma devoção na casa de Silvana da Rocha, que era mãe de um dos pescadores. Então a primeira pessoa, a pessoa responsável pela devoção tão imensa que existe a Nossa Senhora Aparecida é uma mulher. Isso ficou escondido por 300 anos. Há inúmeras descobertas. E a Igreja Católica, a partir disso aqui, disse: olha, Rodrigo, vem pra cá escrever pra gente, enfim, outras discussões, seja até aparições de Nossa Senhora aqui no Brasil, né? A gente tem uma aqui em Pernambuco, em Simbres, né? No município de Pesqueira. Aparição, né? De Nossa Senhora de 1936 e algo que me chama a atenção, porque é uma história muito bem detalhada e contada, mas não tem a dimensão, né? Mas essas, às vezes, são as histórias mais interessantes. Né? Não, a Igreja Católica abraçou os livros, né? Até no Maria, que você leu aqui, tem um depoimento de um bispo que diz que recomenda o livro até para teólogos, porque ele tem uma precisão histórica baseada em documentos. No Aparecida, os padres do Santuário de Aparecida, os redentoristas, me disseram: olha, descobrimos coisas que não sabíamos. Foi importante também para nós você ter escrito esse livro. Eu fiquei muito honrado com isso, obviamente. Mas não houve um pedido. Houve sim um pedido, é verdade que houve um. O Santuário de Aparecida queria que eu investigasse sobre os milagres. Certo. Disse: olha, nós temos para aqui... ajudar, inclusive, porque eles têm lá baús e baús de cartas que chegam com depoimentos de fiéis que contam milagres. Eles dizem: nós não temos condição de entender isso tudo aqui. É muito milagre que chega aqui pra gente. Você não quer fazer um livro? Você pode ficar aqui no nosso santuário, no arquivo dos milagres, sozinho, o tempo que você quiser. Aí eu precisei de um pesquisador para me ajudar, era muito trabalho. Foram mais de 4.000 que a gente conseguiu ler e entender. E eu fiz um livro com 32 ou 33 milagres atribuídos à Nossa Senhora Aparecida, procurando pessoas que estivessem vivas ainda para contar. E você crê? Você crê neles? O milagre existe para quem acredita. Então eu acho que quando ele acontece, quando alguém diz que ele aconteceu, é porque ele aconteceu. Agora, eu sou uma pessoa muito científica. Eu acredito na ciência. Eu procuro provas para tudo. Então, por exemplo, as pessoas... Uma vez eu contei uma história no programa da Ana Maria Braga. Eu contei que naquela época, quando eu tinha acabado de escrever o Maria, eu acho, a minha filha era um bebê, estava na cama, na Alemanha, na cama do meu quarto, e tinha uma estante com vários livros Aparecida meu e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida que eu usava como referência para escrever o livro. Eu comprei uma réplica no santuário igualzinha, que eu precisava olhar e descrever. Então estava ali. E tinha um espaço que ficou vazio ali no meio. Então a estante inteira caiu na cama e só o espacinho que estava vazio ali ficou a minha filha. Então eu conto essa história e as pessoas dizem: é milagre. Eu já acredito com essa. Pois é. Porque, então, na verdade, assim, essa coisa que você falou aí de ser muito científico, há sempre um conflito muito grande em quem é muito científico e vai escrever sobre religião, porque muita coisa da religião são mistérios, né? São mistérios de fé. Sim. A gente celebrou ontem, inclusive, a igreja celebrou a Assunção de Nossa Senhora, né? Ou seja, ela não... Sim, e o mistério é o corpo de Nossa Senhora subindo aos céus, né, em carne. Então é um dogma da igreja, mas o cientista vai dizer: mas isso não pode, né? Não, eu acredito que quando você entra no campo da fé, você não tem o que discutir. Não há discussão. E primeiro que ela não é necessária. Depois que você não pode jamais questionar aquilo que o outro viveu. Eu escrevi um livro inteiro para tentar entender a alma, por exemplo. Sim. É muito complexo. A ciência tenta explicar, a religião tenta explicar, a filosofia sempre tentou explicar. Inclusive a ideia de alma nasceu na filosofia, não foi nem na religião. Ela nasceu, na verdade, lá com os neandertais, com os primeiros enterros, né? Quando eles colocavam os corpos em túmulos, quer dizer, não eram túmulos, né? Em buracos, né? Na terra pela primeira vez, porque antes os corpos eram jogados dos abismos, para que ficassem longe das moradias, daquelas cavernas que eram habitadas, onde eles estavam naquela época, naqueles momentos. Mas quando eles começaram a enterrar, começou a haver, assim entende a antropologia, né? Os arqueólogos entendem, uma noção de que havia uma vida depois da morte. E se existe uma vida depois da morte é porque existe alma.
Então a ideia de alma nasceu aproximadamente 100 mil anos atrás. E foi evoluindo ao longo desse tempo. É muito difícil, né? Você querer... Então você não briga. Mesmo não cientista, tem briga, você não briga com isso. Não há como. Fazendo uma discussão sobre, por exemplo, a ressurreição de Jesus Cristo. As pessoas, eu já vi historiadores dizendo, olha, não tem foto da ressurreição, né? Não tem imagem, não tem vídeo da ressurreição, mas tem uma mudança dos apóstolos de postura. Né? Eles acuados e assustados antes e o pós. Então, enfim, para poder recriar a ressurreição, historicamente falando, eles falam que existe uma mudança de postura dos apóstolos naquele momento. Eu não tenho uma prova concreta, mas eu tenho uma indução a partir da mudança de comportamento. Você consegue fazer isso, né? É uma discussão grande a ressurreição, no sentido, não discussão no sentido de com enfrentamento, mas existem, até entre os primeiros cristãos, diferentes visões sobre a ressurreição. É importante destacar isso. Você vai nos evangelhos sinóticos, você pega Lucas, Marcos e Mateus, eles têm ali, em alguns momentos, você vê Jesus como espírito, em outros momentos, em carne e osso. Não é o tempo todo Jesus em carne e osso. Então, até ali, parece não haver uma certeza ou uma clareza de que tipo de ressurreição foi. Eu não estou dizendo que foi um ou que foi outro, eu estou dizendo que não há clareza. E isso deixa margem, por exemplo, para uma visão espírita da ressurreição de Jesus, para um ressurgimento de Jesus em espírito, como algumas linhas cristãs muito antigas afirmam. Tem um livro do Apocalipse, chamado Apocalipse de Pedro, que foi aceito pela igreja por muitos séculos, por 3 séculos. Ele fazia parte da liturgia da igreja católica, que naquela época era a única que existia católica, significando aquela que abrangia todas, né? E era aceito esse texto, que dizia o seguinte: Pedro olhava para o alto da cruz e conversava com o Jesus, e o texto dizia, o Jesus que está na cruz não é o Jesus verdadeiro, e sim aquele que está acima da cruz, na forma de espírito. Então, esse texto foi aceito por muitos e muitos séculos. Como se tivesse não há uma convergência tão então, assim, eu pergunto, qual seria a necessidade hoje da gente discutir se foi em carne e osso ou se foi em espírito? Para mim, isso não é relevante para a fé. Mesmo que tivesse sido de carne e osso ou em espírito, o que interessa para a fé é o fenômeno, é o fato, é o acontecimento da ressurreição. É isso que interessaria. Pode discutir? Pode. Precisa? Eu acho que não. E o repórter Rodrigo Alvarez, você sente saudade? Qual foram os trabalhos aí que você mais tocou? Aí o repórter, sim, ia atrás da verdade e do fato, sem discussão e sem deixar dúvida. Era chato. Ia atrás de tudo, não deixava a equipe... Para as novas gerações do jornalismo, o que é que você diria aí nesse sentido? Não, eu nem conversando com jornalistas numa universidade lá no Rio, na PUC, eu estudei, né? E eu vejo eles muito preocupados, porque a internet mudou muito a maneira de fazer jornalismo. Mas também está claro para mim que o que se faz no YouTube, o que se faz no Instagram e etc., não é jornalismo como nós profissionais fazemos, né? E eu acho que esses últimos tempos estão nos mostrando que o jornalismo profissional é muito necessário. Eu acho que eu pesquiso muito, né, para escrever esse livro. Por exemplo, eu fui na imprensa do século passado. Será que daqui a 60 anos a gente vai voltar, as pessoas vão voltar para entender o nosso tempo? Qual vai ser a fonte confiável? Vai ser o teu programa? Vai ser o telejornal? Vai ser o jornal impresso? Ou vai ser a notícia do Facebook? Ou vai ser o fake news que circulou pelo WhatsApp? O fake news do Facebook e do WhatsApp, ou mesmo a noticiazinha que eu li, que foi até feita com alguma seriedade, ela vai ser um pedacinho de página. A gente vai se basear na imprensa para saber o que aconteceu e nos depoimentos sérios da época. Então a imprensa não vai acabar, né? As pessoas têm esse medo, né? Não vai acabar. Agora, mudou, diminuiu o tamanho da televisão, assim como lá atrás diminuiu o tamanho do rádio. É normal, são mudanças tecnológicas, o dinheiro, né, que é dedicado àquele veículo pela publicidade se desloca, se distribui de novo e você se reacomoda com um novo tamanho. A televisão tem hoje um novo tamanho, é menor, mas continua influente. A entrevista do Bolsonaro hoje no Jornal Nacional nos mostra a relevância da televisão. Sim. O Brasil parou para ver a entrevista do presidente na televisão. A televisão é onde a gente vai ver a Copa do Mundo daqui a pouco. Então, só vai ser ali, o principal meio vai ser ali. Então, ela resiste, persiste e vai continuar. Só que há novidades, a gente tem que lidar com elas.
Você falava do repórter lá, né? Eu acho que a televisão hoje é muito mais ao vivo do que reportagem produzida, como a gente fazia muito mais antigamente. Tem até imagens aí, né, da sua trajetória aí. Mas, enfim, pode... Mas eu acho que a gente vai continuar precisando de grandes repórteres, de grandes investigações, para acompanhar também grandes acontecimentos. Por exemplo, o terremoto no Haiti foi um deles, ou quando aqueles meninos ficaram presos numa caverna na Tailândia, que eu fiquei lá por muito tempo. Você tem que estar presente para cobrir um fato desse. Você não pode ficar na internet de casa dizendo o que está acontecendo lá. Quando morreu o Mandela, que foi a África do Sul parou, né? O mundo parou para homenagear o Mandela. Eu tinha que estar lá na África do Sul. E nos grandes acontecimentos, na verdade, as pessoas vão atrás da imprensa mesmo, né? Vende a pandemia, né? Ninguém fica só consumindo um videozinho no TikTok ou ali. Isso aí é bom para o consumo diário, isso te entretém, provoca assunto, mas quando você quer informação, você vai na imprensa. Bom demais. O candidato, eu acho que eu tenho mais algum bloco aí, não tenho mais algum bloco? Não, né? Então pronto, vamos lá. O candidato, lançamento, convida aí quem vai poder ir. Vou lançar o candidato amanhã é terça-feira, né? Na livraria Leitura do Shopping Manaíra. Às 7h. Então vai ter um bate-papo com o jornalista Sérgio Patrick, que foi correspondente da Rede Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes por muito tempo, especializado em esporte, mas que também é o tradutor desse livro para o inglês, está sendo traduzido para o inglês. Tá publicando lá. Vai ter um lançamento nos Estados Unidos esse ano, no fim do ano, porque é um tema que interessa também fora do Brasil. De novo, a ficção, né? A ficção ajuda a entender muito rapidamente, às vezes. Você com livro de ficção talvez esteja lendo 10 livros, 20 livros de não ficção, porque ele condensa, ele explica de uma maneira mais direta e te entretém, te leva na história, né? Então é isso, o candidato é um livro de ficção que fala muito sobre o Brasil de hoje, mas que é muito bem humorado. As pessoas que leram têm se divertido com ele, então eu convido vocês à leitura. Amanhã, então, 19h, na Livraria Leitura. E esse é seu. Obrigado. E antes, mas pela manhã, você vai estar dando uma palestra, uma conversa com estudantes de jornalismo, é isso? Vamos ter uma palestra. Está aberto para... Na Uninasal, às 9h30, aberto. Vou falar de jornalismo, né? Vou falar sobre a minha trajetória e sobre a profissão, sobre os desafios da profissão. Bom demais. Rodrigo, muito obrigado. Todo mundo convidado na Uninasal também, viu? Pronto, amanhã às 9h30 a palestra. À noite, o lançamento... 7h na leitura do Shopping Manaíra. Do livro. Bom demais. Rodrigo, obrigado. Parabéns aí pelo seu trabalho e obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. Obrigado a você, Luiz. Parabéns pelo programa. Bom demais. Obrigado. Bom demais. E a gente vai ficando por aqui. É você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Permanece sentado.